Olá, tudo bem? Estamos de volta com os nossos reguladores de tensão. Estamos falando do nosso treinamento básico desse importante equipamento que está presente no nosso sistema de distribuição de energia elétrica. Preparados para mais conteúdo? Hoje iremos falar de novas tecnologias dos reguladores de tensão. Quando a gente fala nesse tema, o que será que temos de novo? E aqui você vai entender. O regulador de tensão, quando ele foi desenvolvido na década de 40, década de 30, ele foi tendo algum aperfeiçoamento, mas o principal aperfeiçoamento foi em questão de material, dimensionamento, otimização da construção desse regulador de tensão. O que eu irei falar aqui sobre novas tecnologias foi uma variação do regulador de tensão que foi observada quando os nossos reguladores de tensão, que até agora eu comentei com vocês, eram instalados na rede. E aí vimos algumas necessidades sistêmicas que o regulador de tensão, que conversamos até agora, ele traz uma limitação. Tá. Falamos até agora dos reguladores simétricos. Eu nunca usei ainda essa terminologia ao longo dos nossos vídeos, mas agora acostume-se com ela. Eu vou falar do regulador simétrico. Quando eu falo em simétrico, traz logo à mente a questão da simetria. E o que é simetria? Você tem que definir um ponto de referência, um ponto central, pode ser uma linha ou um ponto mesmo, e comparar duas partes, mas com base nessa linha. E aí, no caso do regulador de tensão, ele tem o quê? A propriedade de regular a tensão. E eu falei que ele é regulador de mais 10% e de menos 10%. Em relação ao quê? A uma posição neutra. Então eu tenho 10% de um lado e menos 10% de outro. E a simetria é essa em relação à minha posição neutra. Eu tenho duas faixas e elas são iguais. O que diferencia é que uma vai no sentido de elevar e o outro no sentido de abaixar. Tá. E agora temos um novo modelo do regulador de tensão, que é o regulador assimétrico. Quando eu coloco A, eu tiro essa igualdade entre as partes quando comparado com um ponto central. E aqui, no caso do regulador de tensão, eu coloco as faixas de regulação diferentes em relação à minha posição neutra. Eu potencializo uma faixa em detrimento de outra, porque eu continuo com um equipamento que possibilita uma regulação de 20% em relação ao mínimo e à posição máxima. E agora o que eu fiz? Eu desloquei essa faixa, a ponto que eu posso ter o equipamento mais 15 e menos 5. E aí, por isso assimétrico, porque eu tenho faixas diferentes. Eu posso ter outras também. Eu posso deslocar essa faixa conforme a minha necessidade. Eu posso fazer o regulador mais 12,5, menos 7,5, mais 15, menos 5, foi o que eu apresentei. Temos também o regulador mais 17,5, menos 2,5 e tem o regulador 0 mais 20. Ou seja, eu posso trabalhar com a bobina de regulação nessa faixa de assimetria. Tá. E o que muda de um regulador assimétrico para o simétrico ou vice-versa? Quais são as diferenças entre eles? Vamos aqui no nosso diagrama para que vocês entendam. Nessa parte à esquerda, temos o nosso regulador simétrico, que conversamos ao longo do nosso treinamento, principalmente naquele início, que eu falava da minha bobina sérica, com o meu comutador, que eu ia colocando os degraus pouco a pouco, até atingir o mais 16 ou menos 16 se eu inverter a polaridade da chave. Então, essa primeira parte não mudou em nada. Agora, o que eu fiz foi a inclusão de uma outra bobina, de um outro enrolamento, que é a nossa bobina defasadora. E para que serve essa bobina defasadora? Para criar a simetria que eu desejo. Se eu quero colocar um regulador de mais 15%, quando eu comparo com o regulador simétrico, ele me possibilita no máximo 10%. Então eu coloco uma bobina defasadora de mais 5. Quando eu somo o regulador simétrico que eu tinha com essa bobina, eu tenho mais 15. Como que eu vou ter agora na faixa negativa menos 5? Novamente a mesma análise. Eu tenho um regulador simétrico que na posição de redução máxima é menos 10.
E minha bobina defasadora ela é fixa em mais 5. Eu tenho menos 10 com mais 5, o que eu tenho? Menos 5. Então ela defasa o meu ganho numa faixa e na outra, certo? E agora temos um detalhe importante. Temos o regulador simétrico com a bobina defasadora. E onde é a minha posição neutra desse equipamento? A gente sabia que a posição neutra é quando eu tinha a mudança da chave inversor de polaridade. E aqui não vamos obedecer essa regra. Por quê? Temos que lembrar o seguinte: para eu fechar uma chave de bypass que está conectada entre a entrada e saída, a bucha de fonte e carga, eu tenho que não posso ter diferença de tensão. A tensão que eu medir tem que ser 0. E aqui nesse caso, se eu considerar a mesma posição neutra no regulador assimétrico que eu tenho no simétrico, eu não vou ter essa condição. Quando eu zerar o efeito do regulador simétrico, eu ainda tenho que a bobina defasadora com mais 5. E aí se eu fechar o bypass, ele vai fechar um curto-circuito. Então, para que eu possa, de fato, manobrar a chave de bypass com segurança, o que eu faço? Eu tenho que anular o efeito da minha bobina defasadora, porque ela está no mesmo tanque, ela não está fora, ela está dentro do tanque do regulador de tensão. Aí eu tenho que colocar o quê? Menos 5% para matar o mais 5%. Aí com isso eu zerei. E aí eu posso manobrar a minha chave de bypass sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. E aí aqui, com isso, a gente tem o deslocamento também das posições. Antes eu tinha mais 16 e menos 16. E agora, como eu desloquei minha posição neutra, aí minha posição neutra é a posição 0, eu tenho agora aqui, na faixa positiva, eu tenho 24 possibilidades de aumento de tensão, tenho 24 degraus para dar os mais 15%. E para baixar eu tenho menos 8, certo? Então temos o regulador assimétrico construído, certo? Esse era o meu recado para dar hoje. Ficou com dúvida? Coloque nos nossos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha e compartilhe. Tudo bem? Te espero em nosso próximo vídeo. Até logo!